dia, meus lindos. Prof. Douglas com mais uma aula de história para vocês. Como eu falei na live hoje, a nossa aula gravada de agora será a correção da atividade 1 da página 172, tá? Atividade 2 e o teste, tá? Então, nós já entramos no novo módulo, no novo capítulo, que são as grandes navegações, porém, ainda faltava a correção desses exercícios e a resolução também. Então, se vocês quiserem... Eita, professor! Deu um blum na mesa aí. Então, se vocês quiserem, pegue lá a apostila de vocês e vamos corrigir juntos. Now. Vamos lá, pessoal. Pega a apostila, lápis aí e dele que dele. Atividade 1, página 172. Vamos lá. Pega aí, pessoal. Como é uma aula gravada, faz o seguinte, eu não vou ficar parando e falando devagar. Eu vou falar as respostas, depois você vai pausando e vai escrevendo se a sua resposta estiver errada. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Atividade 1. Leia o fragmento abaixo e responda as questões. Foi durante a última sessão do Concílio de Trento, aquele concílio da Igreja Católica, para decidir o destino, o rumo da Igreja Católica, né? Em dezembro de 1563, que se debateu a arte sacra. Professor, o que é a arte sacra? É essa questão do religioso sendo inserido na arte, né? É a arte sagrada, vamos dizer assim, tá? Era preciso que a imagem comunicasse sentimentos, tocasse o suficiente os sentidos para convencer, pois as ideias cansavam quando não eram sustentadas por uma piedade sensível, mostrando a humilhação da flagelação de Cristo ou o horror dos suplícios dos mártires, firmava-se a fé dos fiéis. E aí vem as perguntinhas. Pergunta A. A que tipo de decisão do Concílio de Trento o fragmento se refere? De inserir a arte sacra, tá, dentro das igrejas, de inserir no contexto dos fiéis, para mexer com o emocional deles. Quais foram as motivações dessas decisões? As motivações foram as seguintes: eles estavam perdendo fiéis, foi em plena reforma protestante, e isso nós já vimos. Então eles precisavam de uma estratégia o quê? Para atrair os fiéis. Então eles queriam, através do lúdico, tentar passar a humilhação de Cristo, tentar passar, né, os mártires. O que é um mártir, professor? O que é um mártir? É aquele que morre por uma causa. Então muitos discípulos morreram por essa causa de Cristo. Eles queriam retratar isso com uma arte sendo apresentada dentro da igreja. Uma coisa bonita, um lúdico bonito, aproveitar dos artistas aí da época e colocar isso dentro das igrejas, né? B, de bola. O que você pensa sobre a utilização de imagens, desenhos, pinturas, esculturas, reproduções de passagens bíblicas, etc., nas práticas religiosas? Essa é uma pergunta mais pessoal. Cada um vai ter um ponto de vista e uma interpretação. Como assim, professor? Aí vai depender da sua crença, vai depender da sua religião. Tem gente que gosta do uso das imagens, do uso de pinturas, de esculturas dentro dos templos, dentro das igrejas, ou retratando a fé, e vão ter aqueles que não concordam. Então vai depender da sua fé, vai depender da sua crença, da sua religião. Então essa era mais pessoal. E a C, você considera a sua posição sobre a utilização de imagens nas práticas religiosas a única válida? Por quê? É óbvio que não. Porque aí é aquilo que eu falei, vai depender da sua crença. Então a sua não é a única válida. Aquilo que é uma verdade em relação a isso para você, muitas das vezes não é para o colega, porque a religião dele é diferente da sua. Tá? Então a gente não pode levar como uma verdade absoluta. Não, eu acho errado o uso das imagens, o uso das pinturas, então é errado e pronto. Não, às vezes é errado para você, porém para o outro, para o colega, não tem nada de errado com isso. Essa foi a página 172.
72, atividade 1. Agora pode ir lá para a página 175, atividade 2. 175, atividade 2, 1 e 2. Já vamos corrigir também, pessoal. Vamos lá. Destaque do conteúdo que você acabou de estudar: um evento que demonstre a intolerância religiosa por parte dos protestantes e dos católicos. Gente, nós vimos vários deles, né? Foi a nossa última aqui, ó. Tensões entre Estado e Igreja. Nós vimos isso, tá? Essa questão dessa tensão na Inglaterra. A perseguição aos puritanos, que eles tiveram que fugir muitas das vezes para a América. Lembra que nós falamos? Na França, por exemplo, né? Que, enfim, aconteceu também essa perseguição. Ordenou a morte de mais de 2.000, tá? Calvinistas. Então existiu esse conflito aí também. Então você pode ir olhando ali no texto quais foram esses conflitos violentos aí e já pode ir destacando aqui na número 1. Number 1, tá? A número 2. A obra O Massacre de São Bartolomeu, tá? Que é aquela obra que tem ali retratada um pouco mais acima. Retrata a percepção do pintor sobre o evento que, a mando da realeza francesa, resultou na morte de mais de 50.000 calvinistas. Observe a obra e procure identificar sob que ponto de vista o pintor retratou o evento. Você vai fazer uma leitura de imagem, tá, gente? Você vai olhar a imagem ali, tá? E aí você vai tentar fazer uma leitura daquilo que está sendo retratado. O que será que o pintor, qual que era o sentimento que ele queria passar com isso, tá? O que ele queria, tá? Com tudo isso, tá? Na verdade, ele queria mostrar a violência que foi e o massacre que foi, tá? Esta noite aí. Só que com um ponto de vista mais pro lado ali da rainha, na verdade, né? Por quê, professor? Porque foi ela que encomendou. Eles não queriam mostrar que foi um massacre, que morreram pessoas em nome de uma religião, em nome de uma crença. Mas que ele resulta ali também, que ele mostra esse massacre bem sangrento, isso ele mostra, tá? Soldados agarram, foi tão violento que até tem algumas imagens ali que eles acabaram destacando, né? Como, por exemplo, eita, vou ter que fechar meu VapVap aqui, senão vai atrapalhar meu vídeo, como já atrapalhou, né? Soldados agarrando uma grávida. Então ele retrata bem como foi tudo isso, né? Que foi bem sangrento mesmo, que foi bem violento. E agora o teste, tá? Que é bem facinho ali. Vamos responder juntos também. Teste que está na página 175. Teste da página 175. Que diz assim, ó. O movimento de Contra-Reforma tem em suas principais realizações o Concílio de Trento. Esse encontro reuniu as principais autoridades da Igreja Católica e decidiu. O que eles decidiram? Garantir a livre interpretação da Bíblia pelos fiéis e reafirmar a salvação pela fé. Será que eles decidiram isso? Reestruturar e ordenar o ordenamento eclesiástico, conferindo ao Papa e aos demais membros do clero um papel apenas simbólico e de orientador das condições de fiéis. Gente, tá ali, ó. Principais autoridades, e decidiu, tá? Decidiu, já não é A, B já não é. A também não. Melhorar a formação do clero por meio da criação de seminários buscando maior orientação e controle sobre a conduta dos padres. Isso eu já falei para vocês que era. Lembra que eu falei que os padres, os bispos da época, eles não tinham formação o suficiente, porque muitas das vezes eram pessoas da nobreza que venderam tudo que eles tinham e entraram para o clero. Então, por isso que estava toda aquela corrupção, toda aquela, né, coisa errada dentro da igreja. Então, eles estipulam a criação do seminário para a formação desses líderes, desses padres, desses bispos. Então, é a C de coração. C de cavalo, C de coxinha. Que delícia, professor. Estava morrendo de fome quando o senhor falou isso aí. E a 2 ali,
Vamos lá responder juntos também. No século XVI, a Europa viveu intensa movimentação religiosa com as chamadas reformas protestantes e contra-reforma. Neste contexto das reformas religiosas, em localidades como Inglaterra, França, Espanha e Portugal, manter-se católico ou protestante era uma questão pessoal, já que a liberdade de crença e o livre exercício religioso eram uma garantia legal. Deixa de lado essa, tá? Outra, uma condição atrelada à configuração política do local, já que a escolha religiosa dos habitantes dependia da definição dos governantes. É a B, não precisa nem ir para outra, é a B de bola, é a B de Brasil, zil, tá? Então, gente, essa foi a correção, tá? Do exercício da atividade 1 e 2 e do teste também. E agora nós já iniciamos, na verdade, na live com a turma da manhã e com a turma da tarde nós iremos iniciar as grandes navegações ou navegações na Idade Moderna, tá? Novos mares, novos mundos, que é o capítulo 15 da apostila de vocês. Muito interessante esse conteúdo, muito legal. Pessoal, como sempre, aquele beijo no fundo do coração de vocês, do professor Douglas, e saudades, saudades, saudades. Não vejo a hora de tudo isso passar. Desculpa alguns barulhinhos aí, o prof tá gravando no celular, não dá pra mim tirar todas os negócios que tem no celular aí, às vezes tem um barulhinho ou outro aí. Tá bom, pessoal? Então aquele forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fui!